É isso aí, meus caros ouvintes e irmãos agapianos, da Igreja Batista Ágape. Eu estou aqui agora, iniciando o programa desta noite, E quero dizer para você que vai aparecer, vai trazer para nós grandes testemunhos, para você ouvir, para você assistir, porque Deus tem algo de sobrenatural. Eu sou Reinaldo Antônio de Magalhães, pastor da Igreja Batista Ágape, do bairro Enéas, estou aí com você. Vamos conferir aí os testemunhos dos nossos irmãos. A paz do Senhor, igreja. Eu sou a Samanta, eu sou membro da Igreja Batista Ágape desde 2022. Desde 2022, eu e minha família frequentamos, a casa do Senhor, e foi um divisor de águas a nossa entrada na igreja, porque até então nós não frequentávamos nenhuma igreja, A gente tinha se convertido, mas ainda não frequentava igreja. Na verdade, a gente estava numa transição de mudança, A gente estava chegando de Goiânia, voltando de Goiânia para Patrocínio, e quando um casal de amigo nosso, o Mohamed e a Ana, nos convidou para participar de um culto lá da Batista Ágape. Eu lembro que foi bem pós-pandemia, quando estava bem no comecinho do retorno dos cultos ao domingo de manhã, e naquele momento era o único culto que a gente conseguia frequentar por conta da pizzaria. Então era o único dia que a gente tinha disponibilidade de ir à casa do Senhor. E desde o primeiro culto foi um culto renovador, um culto transformador, e que fez uma divisão de águas nas nossas vidas. E desde o primeiro dia que eu coloquei o pé lá, eu falei que lá era o nosso lugar, que eu tinha encontrado um lugar onde o Senhor nos queria. E eu sou apaixonada pela igreja, eu sou apaixonada por todos os ministérios ali, pelo cuidado de cada líder, pelo direcionamento de cada líder. Eu tenho os meus ministérios do meu coração, que é o chamado que Deus tem para mim, que é o ministério de intercessão. E desde o início, teve um período que eu fiz parte desse ministério, e creio, Deus, que eu irei voltar, a participar, a fazer parte desse ministério. Mas desde o primeiro dia que eu entrei, eu fui muito bem recebida. Nós, como um todo, eu, as minhas filhas e o meu marido, nós fomos muito acolhidos ali, desde o primeiro culto que a gente chegou. E é uma diferença, que eu vejo, que ele tem muito acolhimento, ali tem muito amor para ser dado, e também tem o evangelho da forma verdadeira que tem que ser passado. O pastor, ele tem sim as suas palavras que trazem aconchego, que trazem um afago para o nosso coração, mas também ele trabalha, ele vem expor, ele expõe as palavras que traz exortação para nós, que são essenciais. E desde quando a gente entrou na Batista Ágape, a nossa vida foi transformada em um todo, em atitudes que nós tínhamos, que nós abandonamos, que nós vimos que não eram corretas, coisas que Deus tirou da nossa vida, que foi um livramento, presentes que Deus nos deu. Nesse tempo de Batista Ágape, nós fomos batizados, fizemos muitas amizades, participamos da Casa do Oleiro, que foi também assim algo que dividiu a nossa vida, que transformou a nossa visão, e que mudou a gente. E eu falo que a gente tem um carinho muito especial pela Batista Ágape, por mais que a gente não está lá com tanta frequência, por conta da nossa empresa, por conta da pizzaria, mas a gente sempre tá, quando a gente tem disponibilidade, a gente está ali servindo, a gente está ali sendo preenchidos pelo Espírito Santo. E eu só tenho a agradecer, a toda a igreja, tenho a agradecer ao pastor Wallace por ser boca de Deus em nossas vidas,
e a todos os outros pastores, líderes que sempre têm algo para agregar na nossa vida. Em dezembro de 2015, minha família e eu pisamos pela primeira vez na Igreja Batista Ágape, para ser mais exata, no dia 27 de dezembro de 2020. E nós já tínhamos visitado outra igreja, mas eu não tinha me adaptado. E ao ouvir o pastor Wallace pregar pela primeira vez, eu tive a certeza absoluta de que ali era o nosso lugar. Eu nunca tinha ouvido um pastor explanar e esmiuçar tão bem a palavra, de forma que ficasse tão clara para qualquer pessoa entender. Outra coisa que me chamou a atenção foi o acolhimento de alguns irmãos, como por exemplo o pastor Zilton. Me chamou a atenção a paixão, o amor, o desespero que aquele jovem tem por Jesus. Eu costumo dizer para ele que meu marido e eu, nós nos sentimos à beira da estrada, vendo todos correrem, para o alvo que é Jesus, e nós parados vendo a corrida acontecer. E naquele momento Deus trouxe um despertamento sobre nós, que nós deveríamos voltar para a pista de corrida, porque ainda havia um percurso a ser percorrido. Então, eu agradeço à Igreja Batista Ágape pelo cuidado, pelo carinho, pelo acolhimento. Agradeço pelos ensinamentos, pelos ricos ensinamentos, e são muitos, e que venham muitos mais anos juntos, e que venham muitos mais anos da Igreja Batista Ágape. Feliz 15 anos, Igreja Batista Ágape. Mas nós estamos aqui na sede da Batista Ágape, do bairro Enéas, onde tudo começou, né, pastor Reinaldo? Onde tudo começou. Pastor Reinaldo, você já fazia parte da Ágape nesse tempo, ou como que foi? Não, nesse tempo eu ainda não fazia parte, né? Eu ainda não fazia parte ainda. Eu estava na Assembleia, estava numa outra igreja. E como que foi sua chegada na Batista Ágape, pastor? Aí eu vim para Batista Ágape debaixo de um problema muito grande, de adversidade, de problema de tristeza, de mágoa, né? Porque muitas das vezes a gente também fere e acaba saindo ferido. E com isso, né, eu fui para a igreja um dia que uma irmã me conduziu até a igreja, falou sobre o pastor Wallace, que ele tinha uma palavra abençoada de Deus, e com isso eu fui conferir essa palavra, sabe, Camila, e cheguei lá. Camila, não é de ver que, na hora que eu cheguei lá, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, e eu fiquei maravilhado, queimou meu coração, falei, é aqui que eu vou ficar, sabe? E o pastor Oaso estava fazendo um culto no lar, inclusive lá na casa do Dogão, sim, do Douglas, né? E ali foi maravilhoso aquele momento, e dali para frente as coisas começaram a fluir, começaram a mudar, né? Através de uma atitude que eu tive, mas eu sozinho não conseguia, né? Mas a finada irmã Raquel, ela veio até a mim e falou, escuta, você não pode ficar sem congregar, sabe? Você precisa de estar na presença de Deus. E eu vou te apresentar um homem de Deus. E também vou te apresentar uma igreja abençoada. É uma igreja séria, uma igreja que fala a verdade. E eu ouvi aquela palavra da irmã Raquel, da finada irmã Raquel, e guardei no meu coração. Camila, queimou no meu coração a palavra e eu coloquei em prática. Não basta só ouvir, né, pastor? Nossa. Tem que colocar ela em prática. Meus irmãos, pastor Reinaldo, já há quantos anos aqui do bairro Enéas? Aqui 9 anos, então, né, quase, né, mais da metade da história da Ágape também está aqui, glória a Deus, né? Pastor Reinaldo, para quem não conhece, pastor Reinaldo tem um testemunho muito lindo, né, de vida. A gente brinca muito com ele, que a gente fala que ele é um homem de, sei lá, se é 7, eu acho que já é umas 11 vidas, mas glória a Deus, né, pastor Reinaldo? Pastor Reinaldo tem um testemunho muito lindo, meus irmãos. Nesse tempo, novos irmãos chegaram, então eu queria que rapidamente, pastor, você pudesse contar o seu testemunho aí de uma forma, ela é grande, né, mas mais resumida, para aqueles que não conhecem a sua história. Irmãos, ouvintes, né, eu passei por momentos difíceis, mas na presença de Deus. Fiquei hoje, como a Camila, né, disse ali, tem 9 anos que eu estou aqui no Enéas, fiquei mais uns 4 com o pastor Oasis, não sei,
ter um período com ele. E com isso, a minha vida, mesmo na casa de Deus, mesmo na presença de Deus, as lutas vieram, Camila, sabe? As lutas vieram. Começou muito cedo os problemas, eu passei por 3 infartos, tive efizema pulmonar, cirrose hepática, pneumonia dupla, coágulo na cabeça, e eu não sabia onde eu morava, sabe? Quem era minha esposa, eu vivi inércio, né? Não tinha nada. E então, de lá para frente, somente Deus, sabe, que foi abençoando. Mas um certo dia, o médico chegou na minha esposa e falou: o seu esposo, infelizmente, não tem como, porque o coração dele está podre, né? O ar não está circulando, os rins não estão funcionando normalmente, sabe? E o pulmão está cheio de líquido. Se tocar no pulmão, o coração para. Se for tratar o coração, o pulmão atrapalha. E então o médico ficou sem saber o que fazia. E ele falou para mim, é de 4 a 5 dias, não tem como. E eu a palavra do médico, né, pastor? A palavra do médico. E eu com um aparelho para todo lado, né, e Uberlândia, e eu falei, e agora? E eu ouvi o médico falando, mas eu estava com os olhos fechados. Ouvi ele falando e falei, Senhor, se o Senhor, né, nesse período, foi um período que eu estava em dificuldade, pecava muito, errava muito, e eu falei com Deus, falei, se o Senhor, né, tirar todo o mal que está dentro de mim, me levar a ser um homem normal, viver normal, sem deficiência nenhuma, poder falar, poder andar normalmente, eu vou servir o Senhor até os últimos dias da minha vida, sabe? E Deus ouviu, né, o meu pedido, e graças a Deus, fiquei 1 ano e 3 meses em Uberlândia fazendo tratamento, mais 1 ano e 3 meses, voltei. Quando eu voltei para Patrocínio, pessoas que me viram choravam, outros não acreditavam que eu estava vivo. E hoje, o meu pastor, que é o pastor Wallace, me chamou um dia e falou assim, Reinaldo, você é diácono, mas você não quer ir para São Gotardo e fazer um curso de teologia? Eu falei, pastor, eu não quero ser pastor. Ele falou, não é para você ser pastor, é para você ter mais sabedoria, para você ter mais conhecimento da palavra. Você quer? Eu falei, quero, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, dinheiro Deus te dá, ele é o dono do ouro. E eu ouvi as palavras do meu pastor, o pastor Wallace, e fiz, né, e coloquei em prática. Fui para São Gotardo, fiquei fazendo tratamento de teologia, estudando teologia, mais 4 anos. Glória a Deus, e pastor. Nesses 4 anos, estou eu aí, pedi ao meu pastor para conduzir um trabalho e vai fazer 9 anos que estamos aí fazendo esse trabalho. Que bênção, né? Então, é bom, né, pastor, porque quem está chegando agora, o pastor Reinaldo pregou semana passada, né? Isso. A sede, foi uma bênção, né? Um culto abençoado. E quem vê o pastor Reinaldo, às vezes, não conhece, né, a história por trás. É uma história riquíssima em detalhes, aqui a gente teve pouco tempo, né? Mas o pastor Reinaldo era o improvável, né? Pastor Reinaldo. É verdade. Então, às vezes, a gente não se sente pronto, a gente olha o irmão orando, olha o irmão pregando e fala, não, eu não, né? Eu não. E o Senhor gosta desses, né? Incrível como né? Assim como quando Samuel foi ungir ali, né? Cadê o filho, né? Cadê Davi? É esse que o Senhor escolhe. Então, pastor Reinaldo, a gente queria muito ficar aqui mais tempo. Para mim é um prazer, pessoal, eu falando de mim mesma, sempre te encontrar. Toda vez que eu converso com o pastor Reinaldo, eu me sinto muito preenchida, porque o Senhor, ele age na simplicidade. A gente estava até conversando, né? E a vida do pastor Reinaldo, ela prega por si só. Hoje nós estamos aqui nesse templo, que ele falou que o fogo está descendo aqui, né, pastor? Amém, louvado seja Deus. Você que não convidou, quando que é a programação? Que terça e quinta, os cultos, né? Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. E no domingo, após a EBD, sempre tem o que aqui? Eu já comprei, gente. O que tem aqui? Um frangão assado. Gente, você não experimentou o frangão assado? Delicioso. Então, Batista Ágape do Enéas sai do culto. Às vezes a gente faz também algumas cantinas lá na sede, mas
Dia que não tiver, é um prazer receber os irmãos aqui. Amém. Gente, eu deixo meu encomendado, se Louvado vocês querem seja saber. Deus. É uma bênção, né? Tem ajudado no trabalho aqui, né? Amém, muito, muito. Então, irmão, você que não conhece, venha, visite também. É bom a gente conhecer as nossas congregações também, né, pastor? Que É muito são bom, expansões muito bom. da nossa Isso, igreja, é verdade. fazem parte do nosso ministério e nós também ficamos muito felizes quando vocês vão lá. É uma honra sempre recebê-los. Pastor Reinaldo, nesse programa especial, eu queria te agradecer pela disponibilidade. Hoje ele vai continuar com vocês aí, porque ele vai continuar apresentando o programa e que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Estou tendo a alegria de receber ao vivo para bater um papo conosco e falar um pouquinho sobre a igreja, sobre a Igreja Batista Ágape em Patrocínio, o pastor Wallace Ribeiro. Pastor, é uma alegria para nós recebermos o senhor aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. Uma boa tarde também a todos os ouvintes da Difusora. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desses 15 anos que Deus tem concedido a nós e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Muito obrigado pela oportunidade e fica com a gente aí. Iremos bater um papo bem bacana sobre esse aniversário da igreja. Tá. E pastor, quando a gente fala de Igreja Batista Ágape, como é que foi a estruturação desse espaço, desse templo aqui em Patrocínio? Então, José Antônio, é uma história longa, né? Uma história marcada assim por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas a gente não pode reclamar, porque em tudo Deus sustentou, Deus ajudou, Deus direcionou. Quando nós começamos aqui no ano de 2010, nós praticamente começamos do zero, né? Do zero. Aí a nossa igreja era lá no bairro Enéas, na avenida principal, Avenida Odir Aleixo. Pequenininha. Pequenininha, devia ter no máximo uns 70, 80 membros. Mas quando eu falo de quantidade de membros, Antônio, a gente nunca julga uma igreja pela quantidade de membros, né? Concordo com o senhor. Porque eu conheço igrejas com grande quantidade de membros, mas espiritualmente falando, não produz muito. Eu já vi o contrário. Igrejas com pequenos números, mas com uma forma que Deus usa grande. Então, nós ficamos ali mais ou menos com 1 ano e meio. E aí não cabia mais pessoas. E eu confesso para você que eu só saí do bairro Enéas porque não havia salão maior do que qual nós estávamos. Porque na época o bairro Enéas era tão pequenininho, quando nós chegamos não tinha nem a igreja católica ainda. E aí não havia mais salão, nós fomos para o Santo Antônio. Bem no princípio do bairro. Bem no princípio, em frente à igreja católica hoje ali. E aí não havia mais salão, nós fomos para o Santo Antônio. Era o salão do Wilson, antigo mercado econômico do Wilson, né? O salão estava abandonado, nós entramos ali, fizemos uma reforma e aquele medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? O povo do bairro, será que vai acompanhar? Mas com 1 ano e pouquinho, graças a Deus, não cabia mais lugar, não cabia mais pessoas, desculpa. E aí outro desafio, e aí, vamos ficar, não vamos? E um amigo... O salão era bem maior. Era bem maior, né? Praticamente o dobro e meio. E aí não coube mais pessoas. Outro desafio, e agora? Aí tem um amigo chamado Rogério, ele passando em frente à avenida onde nós estamos, viu um salão que estava em construção. Ele falou, pastor, eu sou amigo do rapaz ali, o chamado Catirinha, Sim, né? sim. Gente boníssima. Bateu um papo com ele, ele separou o salão para a gente. E quando nós mudamos para lá, 2 desafios enormes. Primeiro, o salão era bem maior e a dúvida, será que o povo vai também? Já estava bem mais longe do que o início, né? Porque eu sempre falo isso com os pastores, uma coisa é a igreja de bairro, porque quando você está no bairro, o povo todo abraça, mas quando você está no centro, ali a comunidade, pertence, né? 80% do povo era do bairro Enéas, mas quando nós fomos para onde nós estamos hoje, é a igreja de centro, assim dizendo, né? Então a gente não sabia se o povo iria. E segundo, Zé Antônio, o desafio financeiro. Eu não vou falar aqui de valores, mas foi o triplo, dizendo. Então a gente não tinha essa estrutura. Então, Tudo aumentou, espaço, tudo. pagamentos, Meu custos, Deus. foram tudo. Tanto é que quando nós falamos de mudança, teve alguns irmãos que falaram, pastor, você tem certeza? O senhor vai mesmo? Eu falei, rapaz, se Deus falou, quem sou eu? É seguir, né? O meu único papel é obedecer a Deus. E nós fomos. E desde o primeiro dia, já começou cheio, graças a Deus.
E de lá para cá, nós estamos ali desde 2014 nesse salão hoje. Então lá se vão 11 anos. Eu não posso reclamar de nada, porque apesar das batalhas, das lutas, Deus não deixou faltar nada, nada. E daqui uns dias, um outro desafio que eu falo mais à frente. Tá certo, daqui a pouquinho o senhor vai contar pra gente, embora eu já estou sabendo de algumas coisas, mas depois o senhor conta mais detalhes. Pastor, quando a gente fala de movimentação, qual é o público hoje que frequenta a Igreja Batista Ágape? O que dizer? Porque o senhor está ali na frente, ali, embora não possa, mas o senhor observa as pessoas que ali estão, o dia a dia, ali na frente o senhor tem a informação precisa, se a pessoa está bem ou se não está. Então, José Antônio, eu costumo dizer que a gente que tem um chamado pastoral, a gente tem um feeling, assim dizendo. Eu tenho o hábito, que eu aprendi com o meu pai na fé, com o finado pastor Edilson, eu recebo o povo na porta. Se você... O acolhimento é com o senhor. É comigo, fica eu e a minha esposa na porta. Então, eu, além de gostar de fazer isso, que eu tenho o contato com o povo, que eu gosto disso, eu sou de cidade pequena, como eu disse, a minha cidade tem 20 mil habitantes, a gente tem o hábito de estar perto, de estar na casa do outro. Então, e mineiro mineiro é diferente. Mineiro, meu Deus, a gente tem que estar pertinho, tem que dar... Com todo respeito aos demais, mas o mineiro Não, mineiro não tem cabimento, a gente é diferente. Eu morei no Rio de Janeiro um tempo, um povo gente boa, mas é mais frio, distante. Mineiro não, mineiro Mineiro tem que pegar, tem que chegar tete a perto tete. e tal. Isso. Você é parente de quem? Então, É isso aí. Você é filho de quem? Você é filho de quem? A gente pode dizer que daqui a pouquinho vai ter uma outra porta se abrindo por aí? Então, rapaz, vamos lá. No ano da pandemia, 2019 para 2020, nós conseguimos adquirir 3 lotes nesse bairro aqui, Jardim das Oliveiras. Nós adquirimos, só falta pagar, né? É um lote de mais ou menos 1.100 metros quadrados, né? Naquela avenida de baixo. E aí foi um desafio também. O preço desses 3 lotes é quase o preço do aluguel que nós pagamos, que é um valor alto. E aí veio a pandemia, rapaz. Aí você lembra, fechou tudo, a economia caiu em... Meu Deus. Mas aí, esse período, Deus fortaleceu e permitindo o Senhor, esse ano, por volta do mês de maio, junho, a gente concluiu o pagamento dessas parcelas. Né? Quitado já, pastor? Então, mês de maio, junho, permitindo o Senhor, a gente quita. Vamos lá. E aí é projeto nosso construir a nossa sede própria, porque hoje qual a dificuldade que eu tenho ali, José Antônio? A nossa igreja o nosso templo, ele foi adaptado para uma igreja. Então hoje nós não temos uma estrutura bacana para as crianças, a gente tem as salinhas lá, mas não é da maneira que elas merecem ter. Vocês organizaram dentro do que tinha. Isso, nós tivemos que adaptar. Então, nesse novo templo, além de mais espaço para as pessoas participarem do culto, a gente vai investir muito. E ele vai ser específico. Específico, vai ser do jeito que Deus mostrar para a gente, mas já posso adiantar, vai ter uma estrutura muito boa para as crianças, berçário, enfim. Seu acolhimento já está bom? Meu Deus, a intenção nossa é melhorar ainda mais para a glória de Deus. Deixamos claro, Zé Antônio, essa parte da estrutura, a gente sabe que Deus não habita em templos, Deus habita em nós. Sim. Mas o nosso intuito é melhorar o ambiente de culto para que a pessoa possa adorar a Deus da melhor maneira, sabendo que seu filho está bem acolhido, enfim, esse é o nosso propósito. E em termos de estrutura, alvenaria, projeto, para esse ano ainda, pastor? Tem que... A gente sabe que não é uma coisa que se faz... Não. Humanamente falando, Zé Antônio, nem condição para começar a gente tem. Mas uma vez eu aprendi com um pastor que é meu amigo, ele fala assim, Deus não dá recurso para você fazer. Ele dá recurso quando você está fazendo. Isso é verdade. Eu achei essa frase muito interessante. Então, é aquela frase que a gente usa. Quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Então a gente vai nessa fé, a gente vai colocar os alicerces e o resto, meu irmão, o resto deixa que Deus ajuda. A gente ora, a gente corre atrás e o restante deixa na mão de Deus. Tá certo. E assim vai seguir. Daqui a pouco o templo está erguido e a igreja aberta à comunidade. Isso aí. A gente calcula-se uma média de 3 anos. Humanamente falando, Deus pode surpreender e acelerar, mas também pode atrasar um pouco. Mas vamos dar início, vamos deixar Deus fazer. Tá certo. Ele não faz nada pela metade. O que o senhor estima em termos de público, prédio, em termos de pessoas ali dentro? Então, nova obra?
nós iremos fazer um templo para mais ou menos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, a gente vai fazer o salão embaixo com a chamada Com pavimentos. galeria, isso aí. Então vai ficar assim bem tranquilo, bem acomodado. Então essa é a média que nós estamos almejando. O senhor volta então a ficar ali no meio dos bairros onde tudo começou. Isso né? aí, isso Próximo aí. do Enéas, Santo Antônio, e também que é aquele canal do centro. Né? Isso aí, ali tá. E hoje Patrocínio também, por um dos motivos que eu gosto daqui, tirando os bairros de extremo, tudo é perto, né? Você vai numa cidade grande, quando você vai para outro lugar, você tem que sair com 1 hora de antecedência. Eu, quando tem culto aqui na nossa igreja, eu saio com 15, 20 minutos e chego lá no horário. Então, que Patrocínio tem essa vantagem. Hoje aqui na cidade nós temos o Ágape no centro, que é a nossa, temos no Jardim Sul, temos no Jardim Vitória e temos no bairro Serra Negra, e uma em Guimarães, e começando aqui um trabalho também em Patos e Serra do Salitre. Bacana. Aí, Tudo pela liderança da nossa igreja matriz. isso aí, mas eu deixo eles que trabalharem de forma independente. O que eu peço a eles são 2 coisas. Primeiro, fidelidade ao Senhor e às Escrituras. E segundo, uma aliança comigo de amizade. Somos amigos, somos companheiros, eu quero ver a obra deles romperem e Deus sendo glorificado. Essa é a visão da Batista Ágape. É isso aí, queridos e amados irmãos. Depois desses testemunhos maravilhosos, olha para você ver que coisa linda, que coisa boa. Deus tem trabalhado em cada momento. E após esses testemunhos aí, agora nós vamos para a agenda, né? A agenda da semana, tá bom? Segunda-feira, às 19h30, culto de oração. Conto com a presença de todos. Tem sido uma bênção. Pessoas têm saído daqui muito abençoadas. Não falte. Segunda-feira, às 19h30, nosso culto de oração. E quarta-feira temos o culto da Vitória. Então venha orar pela sua causa impossível. Estamos esperando você. E na quinta-feira, pessoal, às 21 horas, no canal do YouTube, assistam a TV Água, que é show e vai edificar a vida de vocês. E na sexta-feira nós teremos o culto da palavra com o pastor Uaz. Venha para ser edificado na palavra do Senhor. E no sábado, 17 horas, culto dos adolescentes. Traga seu filho para aprender mais do Senhor. Sábado às 19h30, te espero aqui para participar conosco do nosso culto de jovens. Te aguardo aqui. Todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha você também aprender e aprofundar cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor, porque a própria palavra diz, conhecer e prossiga em conhecer o Senhor. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E domingo nós temos o culto da família às 7 horas. Venha e traga essa família. É isso aí, meus amados e queridos irmãos. É pena que agora o problema está acabando, né? O problema está acabando, mas o que acontece? Nós vamos agora para uma palavra do Senhor. Abra teu coração aí, fique firme aí, porque Deus vai falar no teu coração. Estou aqui para trazer para você um carinho, uma força diante daquilo que Deus tem derramado sobre nós. E nós estamos agora comemorando, e vou trazendo para você também, hoje, que é uma palavra voltada para o último dia do aniversário da Igreja Batista Ágape de 15 anos, né? E nós estamos felizes por saber que em 15 anos muitas coisas foram adquiridas, em 15 anos muitas coisas mudaram, muitas coisas foram transformadas, e tudo isso pelo poder, pela graça, pela misericórdia de Deus. E abaixo de Deus, eu tenho comigo meu pastor presidente, que é o pastor Wallace Ribeiro, né, que nos deu uma porta aberta para trabalhar no evangelismo, para trabalhar levando a palavra, né, usando os meios que Deus tem colocado sobre nós a cada momento. E nesse momento, eu queria dizer para você que em 15 anos, meu pastor Wallace Ribeiro, que saiu lá da sua terra, né, do Divino, e veio para a cidade de Patrocínio, ele veio porque Deus o conduziu, porque Deus tinha na vida dele um propósito,
um propósito de mudança, um propósito de transformação para a cidade e o município de Patrocínio. E nesse período de 15 anos, pastor Wallace está aqui, afinco, trabalhando, lutando e trazendo ao povo patrocinense, né, ao povo dessa cidade e também os municípios de Patrocínio, uma palavra verdadeira. E através desses 15 anos, né, a Igreja Batista Ágape tem avancado palavras que têm mudado pessoas que onde você vai em Coromandel, pessoas já falam o nome da Ágape, porque ouviram que Deus usou, né, pessoas da Batista Ágape. Serra do Salitre, Patos de Minas e assim por diante, nas fazendas, aonde nós passamos, Deus tem usado homens e mulheres de Deus, obreiros, pastores, né, mulheres que também têm levado a palavra de Deus a cada lugar. Ouvintes e caros irmãos, eu queria dizer para você que o Senhor, Ele tem trazido para a cidade de Patrocínio uma palavra, mas para essa palavra ser edificada, conduzida, alguém precisa de ter boca, alguém precisa de ter um corpo físico, alguém precisa de vivenciar o que Deus tem para essa cidade, para esse lugar, né? E nós temos agora a Igreja Batista Ágape lá no bairro Serra Negra, com o pastor Arnaldo. Nós temos também a Igreja Batista Ágape do Jardim Vitória, com o pastor Alaí e a pastora Ana Cris. Nós temos também a Batista Ágape aqui comigo, pastor Reinaldo Magalhães, do bairro Enéas. Temos também a Igreja Batista Ágape em Guimarães, com o pastor Fernando. Temos também a Igreja Batista Ágape em Patos de Minas, com o pastor Vanderlei. E temos também a Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra, com o pastor Arnaldo. E temos também outra Igreja Batista Ágape em Serra do Salitre, também, que está sendo conduzida com o pastor Arnaldo e os pastores e os que estão conduzidos ali. Não podemos, a nenhum momento, esquecer que esta igreja, ela tem trazido um alimento verdadeiro. Essa igreja, ela tem trazido conforto espiritual a famílias que às vezes estão desconsoladas, estão tristes, amarguradas. E nós trabalhamos também, né, nos cultos, nos lares, trabalhamos também visitas pessoais, e Deus tem trazido e tem feito um trabalho maravilhoso com os irmãos da Ágape, que estão empenhados nesse trabalho, né, nesse ministério. E Deus, a cada milésimo de segundo, Ele tem levantado homens e mulheres, né, prontos, né, para trabalhar nesse propósito, de levantar, de levar a palavra, porque nós levantamos uma bandeira, que é o Senhor e Salvador nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso poder, a nossa graça, a nossa majestade. E nós podemos entender que se eu e você hoje fôssemos um homem ou uma mulher que chega num determinado um condomínio, ou talvez um supermercado, uma lanchonete, e fosse falar do seu produto, como se diz, eu trabalho na empresa tal, eu estou representando um determinado produto, eu estou representando uma determinada empresa, não é isso? Mas nós, da Igreja Batista Ágape, nós fazemos justamente esse papel, de representar o Senhor Jesus Cristo, de representar aquele que morreu na cruz do Calvário, de representar o poder e a graça de Deus que nós carregamos. E a você aí do outro lado, que às vezes não tem ouvido, não tem visitado
a Igreja Batista Ágape ou talvez algum outro ministério, eu te convido a estar lá conosco na Igreja Batista Ágape para ouvir uma palavra, sentir o poder da palavra, né? E Deus vai te conduzir a caminhos que você às vezes nunca passou. Deus vai te conduzir a sentimentos que você às vezes nunca sentiu na sua vida. Tá? E a sua família vai estar coberta, abençoada, transformada e moldada pelo poder da palavra de Deus. Esse é um convite que eu faço para você nesse último dia dos 15 anos de Batista Ágape, né? E tá aí, que Deus possa te conduzir, te abençoar e te fortalecer. Caros irmãos, eu quero deixar para você um versículo lá em 1 Samuel 7,12, né? Para nossa meditação, para sua meditação aí, sabe? Que fica guardado na tábua do teu coração. Ebenezer, que quem traduzido quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Querido e amado ouvinte, nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: olha, até aqui, nesses 15 anos, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem moldado, o Senhor tem trazido bênçãos, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as lutas apareçam, mesmo que as batalhas, elas entram dentro da casa, entram dentro da igreja, mas não chegam no altar. Por quê? Porque o Senhor, Ele é conosco, o Senhor é poderoso, o Senhor, Ele é pronto a abençoar todo aquele que crê e vive as promessas no qual o Senhor tem colocado sobre nós. Amém? É isso aí. Fica para você aí essa palavra no seu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí, meus irmãos. Então agora nós vamos fazer aquela oração para todos vocês que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo também aí, que a presença de Deus possa permanecer em cada coração. Amém? Louvado seja Deus, tá bom? Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos agora, meu Pai, unindo a nós a presença do Senhor, clamando, intercedendo ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, que é o momento de agradecer por esses 15 anos de Ágape, de Igreja Batista Ágape, aonde lutas foram travadas, aonde batalhas foram vencidas, aonde adversidades caíram por terra, porque Deus, Ele é poderoso em abençoar, em transformar e em moldar. E que Deus continue abençoando a cada um de nós de uma maneira totalmente especial, no nome santo de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, e esteja aí. Quinta-feira que vem nós temos mais. Quinta-feira que vem tem mais. Que Deus te abençoe, paz seja contigo.